Olá pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Hoje eu vim gravar a aula do capítulo 5, Mundo do Desenvolvido, Globalização. Tá? Então hoje nós vamos ver aí até a página 250 do capítulo 5 até a página 254. Tá? Então eu vou fazer essa aula em duas partes e vou postar a outra aula na semana que vem. Certo? Então vamos pegar a apostila, vamos acompanhar comigo aqui. Esse é um assunto bem legal, bem interessante na geografia e que a globalização, ela tá muito presente hoje nas nossas vidas, a partir da tecnologia. Então hoje nós conseguimos saber o que acontece do outro lado do mundo em instantes e isso só é possível a partir da tecnologia. Então nós vamos entender esses processos aí dentro da geografia sobre a globalização. Na página 250, a introdução, vai trazer então a definição, tentando explicar uma definição para o fenômeno que a gente chama a globalização de um fenômeno, de algo que aconteceu, começou a acontecer no passado e continua acontecendo. É um fenômeno que não se dissipou, que não se acabou no mundo. Cada vez mais ele está presente e se desenvolvendo, na nossa vida. Então, a globalização, a gente pode dizer que ela é sempre uma ampliação de relações, tá? É a ampliação que a gente consegue se conectar. Olha essa figura aí, as coisas estão conectadas o mundo todo, né? Pessoas, tecnologia, máquinas, modos de hábitos culturais, tudo isso está conseguindo, com a globalização, essas relações conseguiram se conectar mais facilmente. Tá? Então, uma ampliação sempre de relações internacionais. Nós conseguimos nos relacionar com pessoas do outro lado do mundo e isso leva uma dinâmica global. Tá? É sempre também um aumento, em esfera global, do fluxo de capitais, que é o dinheiro, de pessoas, de bens e de hábitos. Então, a globalização ela vem ampliar e aumentar essa relação que nós temos com o resto do mundo. Aqui, na apostila, vocês vão ter algumas etapas históricas da globalização. Eu quero que vocês prestem minha atenção, porque, como eu disse, essa globalização ela aconteceu há muito tempo, mas ela ainda está presente. Tá? Então, vamos dizer assim, a primeira forma de globalização pelo homem aconteceu lá no século XV. Talvez vocês já tenham visto essa história, tá? Lembra quando vocês estudaram grandes navegações, onde os europeus saíram buscar novas terras, claro que eles queriam buscar ouro, buscar mercadorias. Então, os primeiros países a fazer isso foi Portugal, depois a Espanha, Eles construíram caravelas, tinham todo um estudo de navegação já na época, utilizando lá as caravelas, a bússola e o astrolábio. Isso aqui sendo 2 instrumentos de navegação. Esse era o tipo de tecnologia que eles tinham, tá? Mas isso foi importante para que eles conseguissem fazer essas grandes viagens lá ao mar que eles não conheciam, no grande oceano que eles não conheciam. Tá? Então, o primeiro tipo de globalização, porque conectou, Quando eu tenho, por exemplo, lá Vasco da Gama chegando na Índia, Pedro Álvares Cabral chegando ao Brasil, conectou lugares que até então não se conhecia. Então isso foi um primeiro tipo de ampliação de relações internacionais. Tá? Século XIX aqui, eu vou ter já, claro, o mundo todo conhecido, ali já todo conhecido já todo esse mapa aí, esse mapa mundi sendo conhecido pelo homem, e novas tecnologias. Isso leva a novas relações que vão ser trocadas ali. Então eu tenho navios e trens, eletricidade e o telégrafo. O telégrafo foi um grande veículo de comunicação que conseguia se passar mensagens a partir do telégrafo, através do código Morse. Ele veio anteceder o telefone. Então aqui a gente já tem uma ampliação dessas relações. Conforme a tecnologia foi avançando, maior foi essa relação, essa ampliação de relação. Tá? E século XX, que é o século de motor de combustão interna, petroquímica, energia nuclear, computação, internet e robotização. Essas últimas 3 aqui são muito presentes na nossa vida.
né? E cada vez mais, quanto mais a internet, os aparelhos, os celulares, os computadores ficam, né, mais atualizados, mais a gente consegue ter ampliar esse mundo, conhecer, ter acesso à informação. Tá? Então a palavra que define, né, essas etapas históricas da globalização é a tecnologia. A tecnologia foi muito importante. Conforme ela foi se desenvolvendo, né, da bússola, vamos dizer assim, hoje é o GPS, a gente foi conseguindo ampliar essas relações que nós temos com todo o mundo. Tá? Então, bem importante entender aqui essas etapas históricas da globalização. Essa imagem é de um geógrafo chamado David Harvey. E ele vai mostrar, por exemplo, aqui, ó, lá em 1500 a 1840, velocidade das carruagens e dos barcos à vela era apenas 16 km por hora. Ou seja, esse mundo aqui tá grande, não tá? As distâncias eram enormes porque chegar em um lugar no outro era muito difícil, era muito lento esse transporte. Já em 1850, o que aconteceu com esse mundo? Ele diminuiu, porque a velocidade das locomotivas a vapor eram de 100 km por hora e os barcos a vapor, olha só, né, funcionavam lá com carvão, eles colocavam carvão nas caldeiras, esse carvão tinha combustão, gerava vapor e fazia com que os barcos andassem mais rápido, 57 km por hora. Então, houve um encurtamento, conforme esse transporte ficou mais rápido, as distâncias ficaram menores, porque mais rápido a gente caminhava, né? Nos anos de 1950, eu tenho jatos de passageiros, 480 a 640 km por hora. E nos anos de 1960, os jatos de passageiros passaram a andar de 800 a 1.100 km por hora. Então, olha o tamanho do mundo aqui embaixo, esse mundinho bem pequenininho aqui. Isso representa o encurtamento das distâncias, conforme a tecnologia foi avançando. Bem interessante a gente fazer olhar essa imagem para a gente ter essa noção de quanto o mundo encurtou. Tá? Não é que ele ficou pequeno, mas a nossa velocidade para chegar em lugares foi possibilitada a partir do desenvolvimento aí desses meios de transporte. E tem um cara muito legal, esse cara aqui é o Eric Hobsbawm. Ele é um grande historiador, eu amo ele é lindo, gente. O Hobsbawm é um dos maiores historiadores do mundo, assim. Ele diz o seguinte sobre a globalização, olha só que interessante. Antes de tudo, a globalização depende da eliminação de obstáculos técnicos, não de obstáculos econômicos. Ela resulta da abolição da distância e do tempo, ou seja, a abolição é quando se acaba a distância e o tempo, né? Ou seja, como os transportes ali que a gente viu que eles aumentaram em eficiência, em velocidade, encurtando, né? Os revolucionários avanços tecnológicos no setor de transporte e comunicações, desde o final da Segunda Guerra Mundial, foram responsáveis pelas condições para que a economia alcançasse níveis atuais de globalização. Então, foi a partir da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos ali, basicamente na década de 1960, que a gente vai ter muitas transformações no meio da comunicação, tá? Principalmente a internet vai se desenvolver mais rápido aqui. E a gente vai conseguir, depois da internet, depois de 1960, né, alcançar os níveis atuais de globalização que o Hobsbawm fala. Tá? Então, muito interessante essa citação aqui do historiador Eric Hobsbawm. A intensificação da globalização. Eu vou ter 4 processos que, como eu disse, aceleraram, como o próprio Hobsbawm falou, aceleraram o processo. Tá? O avanço da tecnologia, em 1960, com a terceira revolução industrial que aconteceu nessa década, com a tecnologia, com melhores computadores, setores financeiros e transnacionais, tá, que ampliaram aí o setor, o fluxo de capital no mundo, tá? A produção industrial em países emergentes como Brasil, China, Índia, a gente se industrializou mais rápido durante esses depois o Brasil em 1940 e outros países em 1950 e 60. Então nós conseguimos produzir bastante. Isso alavancou também esse processo de globalização, tá? Aqui então o Brasil tá entre esses países emergentes.
Meios de comunicação de alta velocidade, como eu já falei. Cada vez mais a gente conseguir levar essas informações rápido ou receber essas informações rápido, isso intensifica o processo global, porque a gente está se conectando a várias partes do mundo, tá? Olha só que interessante isso. Você que fica na internet, vê vídeo, posta no Instagram, né? Observe um infográfico a seguir, o volume de informação que trafega atualmente, por dia, tá? Então eu vou ter aqui, ó, o Instagram, postagem de 168 milhões de fotos. Isso, média do uso diário, em 2016. Pode ser que isso aqui já esteja com um número maior, tá? 8,8 bilhões de vídeos seria aqui o maior, o que mais acessa, o que mais transmite informações e visualizações é o YouTube, tá? O Google, aqui com 4,2 bilhões de buscas diárias. Envio de e-mails, 207 bilhões. Twitter, 803 milhões de postagens. A gente tem o Skype e a Amazon, que é a grande, com certeza isso aqui aumentou muito, porque a Amazon é uma grande empresa que tem desenvolvido aí essa questão da venda pela internet, né? Então aqui a gente vê como a gente, olha, isso é o médio de uso diário, né? Quanto a gente está conectado e dependente, muitas vezes, desse uso de computação pessoal, tá? Você sabia? Então aqui a gente vai ver o mundo das redes. O mundo globalizado atual foi estimulado por redes materiais. Só existe um mundo globalizado hoje por conta dessas redes materiais e de redes, imateriais. O que é isso? O que são essas duas coisas aqui? Redes materiais são as ferrovias, rodovias, que começaram lá no século XIX, tá? Para a gente poder conseguir ligar, por exemplo, um estado a outro, uma cidade a outra, as ferrovias e rodovias são essenciais. Já é um tipo ali de estímulo à expansão. Depois, linhas elétricas, oleodutos, gasodutos, que expandiram a indústria e a urbanização. Então, redes materiais são aquelas que eu vejo, né? São coisas concretas, ferrovias, rodovias, linhas elétricas. São coisas que nós conseguimos visualizar. Quando nós estamos viajando, nós vemos a linha elétrica levando de uma cidade a outra, né? Então, isso é em ferrovias e rodovias. Redes imateriais, imaterial é aquilo que eu não vejo, mas que existe, tá? Como rede de telefonia, rádio, as redes de rádio, né, de transmissão de rádio, a internet, que é, né, transmitida a partir dos satélites, cabos de fibra ótica. Então, redes materiais são coisas que eu vejo, coisas que se concretizam, né, no nosso espaço. E as redes imateriais, eu não vejo, né, a internet chegando aqui. Eu sei que tem um cabo que traz, ou o meu modem que traz, e o Wi-Fi que distribui esse sinal na minha casa. Mas isso é uma rede imaterial, eu não consigo visualizar isso, né? Então é imaterial, tá? E sem essas redes, tanto as materiais quanto as imateriais, não chegaria a internet ou qualquer outra coisa na minha casa, tá? Então, e também não teria sido, né, desenvolvido esse processo de globalização no mundo, porque isso eu falo na minha casa, mas isso tá em todo o mundo e conecta os países, enfim, tudo que, né, a gente pode ter acesso é a partir dessas redes, tá? Atividade 1, já vamos resolver aqui a atividade 1, tá? Então, vocês têm lá na página, deixa eu ver aqui, 254. Então, tem a primeira tirinha lá. Ele fala o seguinte, ele vai lá e fala, põe, né, ele mexe lá no símbolo aqui do McDonald's. Gente, o que é isso? É o início da globalização. Daí o cara fala, gostei, né, gostei disso aqui. Ele tá olhando ali um grande símbolo que todo mundo conhece, que é o do McDonald's, tá? E a charge diz, tem os indígenas nativos aqui de algum lugar, pode ser do Brasil, né? E eles estão avistando lá caravelas. Aí o cara fala, pronto, tá começando a globalização, né? O que essa tirinha, essa charge tem a ver em relação à globalização, né? Ó, tanto a tirinha quanto a charge apontam o início da globalização, porém em dois momentos diferentes da história. Indique os dois períodos e descreva suas principais características. A tirinha trata do momento atual da globalização. O McDonald's, rede de fast food que se espalhou pelo mundo, porque ela é uma transnacional, né? Globalizando também um hábito cultural, que é o de comer fast food,
tá? Em todo lugar você vai conseguir encontrar todo lugar, não exatamente, mas em todos os países você vai ter lá, pelo menos na capital, mesmo que o país seja pequeno, uma loja, né, de fast food do McDonald's, tá? Então é um momento de globalização em que essas empresas se espalharam pelo mundo e também se espalhou esse hábito cultural de comer fast food. A charge mostra os nativos avistando as caravelas no período das grandes navegações, que foi lá no século XV, né? O que levou ao aumento de fluxo de pessoas entre territórios diferentes. Então pausa o vídeo aí para você fazer essa atividade. Deixa eu apagar as minhas anotações aqui. Pode pausar o vídeo e já fazer a atividade. Isso para responder o teste. Vamos fazer o teste 1 também, que ele faz relação a isso, tá? Que tá lá na página. Vamos ver aqui. Página 258. Sobre o fenômeno da globalização, assinale a alternativa correta. Vou precisar aqui da minha caneta. Apesar de ter iniciado nas grandes navegações, a globalização começou a se expandir pelo mundo de forma igualitária há pouco mais de 2 décadas. Será que em todos os lugares do mundo, todos os países, pobres e ricos, essa globalização é de forma igualitária? Será que nos países pobres chega todo o acesso de informação que chega no nosso país, que é um país emergente? Né? Então aqui, vamos ler as outras aqui, mas vamos marcar aqui. O uso da tecnologia avançada é uma característica do período atual, resultando na terceira revolução industrial ocorrida em meados do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Lembra lá do que nós lemos do Hobsbawm, né, que ele fala da terceira revolução industrial e aquilo gerou os moldes de toda a globalização até agora? Sim, tá? Hoje nós temos toda essa globalização, como eu falei, essa aula está sendo transmitida a você por conta da tecnologia da internet. Então, é a letra B, tá? Vamos ver o que está dizendo aqui na C que está errado. Ela é um processo inclusivo que permitiu o desenvolvimento dos meios de comunicação por todo o mundo e faz com que a informação chegue de forma rápida a qualquer lugar, a qualquer lugar do mundo? Não, como eu falei, nem todos os países, principalmente os pobres que não têm essa estrutura, chega de forma igualitária, então também não é a qualquer lugar. Com a globalização, os países emergentes tiveram a oportunidade de revolucionar suas economias, passando de exportadores de matéria-prima a detentores, a possuidores de modernas tecnologias. Será que o Brasil é detentor de modernas tecnologias? Ainda não, infelizmente, tá? Estamos nesse processo. Com essa pandemia, eu acho muito difícil o Brasil e outros países emergentes continuarem da onde eles pararam, até porque a nossa economia vai regredir um pouquinho, assim como de todo mundo, não é só do Brasil, tá? Então a gente vai ter alguns problemas relacionados a isso. Pessoal, é isso então. A aula eu vou continuar na semana que vem, a segunda parte. Espero que vocês tenham gostado. Façam as atividades, dá uma relidinha aí no que nós vimos e até a próxima. Tchau, tchau.